Plano de saúde sem carência para câncer. Será que isso existe? Olha, eu vou tentar jogar uma luz para vocês sobre essas questões, a fim de evitar que tanta gente possa ser enganada e fazer com que vocês compreendam quais são os caminhos. Vamos lá. Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito e autor do livro jurídico Manual de Direito da Saúde Suplementar, que trata desses e outros tantos temas na área. Meu objetivo aqui é explicar um pouco para vocês sobre os direitos dos consumidores frente aos planos de saúde. Olha, existem dois tipos de contratos de planos de saúde que não têm carência. Eu vou tentar explicar aqui para você a fim de que você não seja enganado por ninguém. Naqueles contratos empresariais que têm 30 vidas ou mais, ou seja, grandes empresas, ou nem, às vezes nem tão grande assim, mas que tem ali 30 beneficiários ou mais nesse contrato, se você for contratado por essa empresa, ou se alguém for contratado por essa empresa, e dentro dos 30 primeiros dias, da contratação, você adentrar a esse plano de saúde, não tem carência. Ok? Então, nos casos de planos até 30, de mais que 30 vidas, 30 vidas ou mais, se você entrar dentro dos 30 primeiros dias da sua adesão, da sua contratação, ou eventualmente do cônjuge, vamos pensar assim, não tem nenhuma carência. Perfeito? Essa é uma situação. A segunda situação em que não tem carência é naquela em que eu vou fazer um plano coletivo por adesão. Eu, por exemplo, sou advogado, e aí, como advogado, eu posso, por exemplo, entrar num plano de saúde que foi feito lá pela OAB. Se eu entrar nesse contrato de plano de saúde dentro de 30 dias da renovação desse contrato, a regra também diz que não tem carência. Existe uma regra da ANS dizendo que não tem carência. Não é fácil descobrir, nesse segundo caso, por exemplo, não é fácil descobrir a data, as operadoras de planos de saúde, ou bem, na verdade, morrem de medo de vocês saberem disso, mas o meu objetivo aqui, eu tenho um livro que trata disso, então estou aqui no final de contas falando para vocês, porque tem um livro publicado a esse respeito, em que eu digo, é possível, porque nesses dois casos especificamente, um plano de saúde não pode ter carência. Mas, infelizmente, pode ter carência sim. E essa carência é de quanto tempo? A gente vai chamar isso de cobertura parcial temporária, que é uma cobertura parcial temporária de até 24 meses. Por que 24 meses? Porque é o tempo máximo que diz a regra. Nesse período de 24 meses, a operadora de plano de saúde ela pode ser chamada a cobrir. Por exemplo, consultas, alguns exames mais simples, que a gente chama que não são exames de alta complexidade, então isso é plenamente possível, mas quimioterapia, radioterapia e coisas assim, se você já entrou no plano de saúde sabendo, ciente do câncer, você não terá, então, essa cobertura desses tratamentos mais caros e complexos nesse período de 24 meses. E após o 24º mês? Após o 24º mês, deve ser coberto integralmente todo o tratamento que fizer. Então, muito cuidado com a promessa de que vai ter um plano de saúde em que você não vai ter carência para tratamento do câncer. Ao bem da verdade, isso pode até existir nesses casos e nesses conceitos, mas não é simples, não é tranquilo, não é fácil de você ingressar, mas esse é o seu direito. Aí é o seguinte, tem questões e caminhos que às vezes um advogado especialista em plano de saúde pode compreender. Eu fui demitido da empresa anterior e agora estou ali vou ficar sem plano de saúde, por exemplo. Olha, nesse caso, de repente, um advogado especialista em plano de saúde, posso dizer, isso com tranquilidade, pode até buscar a manutenção desse plano para você. Ele pode até fazer com que você continue naquele plano anterior. Ele pode pensar na sua portabilidade de plano de saúde, um advogado especialista nisso, ele consegue, de repente, fazer sua portabilidade para que você troque de contrato de plano de saúde, levando consigo as carências. Então, existem perspectivas que são possíveis de serem discutidas com um advogado especialista em plano de saúde, que vai ter que se debruçar sobre o seu caso, entender as especificidades do seu problema, a fim de compreender se a sua particularidade eu consigo enquadrar, por exemplo, em algumas das situações em que no livro eu costumo descrever que são possíveis de
de você afastar até a carência, né? Ou até fazer a manutenção do plano anterior, ou fazer portabilidade, enfim, questões aí que são possíveis de serem compreendidas dentro de uma análise técnica e profissional da sua situação. E por isso, qualquer dúvida, eu sugiro muito que você fale com um advogado especialista em plano de saúde, porque tal como o ortopedista, não faz nenhum sentido você operar o coração com o ortopedista, não faz nenhum sentido você procurar simplesmente um advogado que faz, sei lá, direito do trabalho ou direito penal, que não tem a especificidade técnica de compreender esses meandros e esses caminhos. Eu, por exemplo, não me sentiria apto a falar, por exemplo, para você de uma questão tributária junto à Receita Federal, porque não tenho expertise nenhuma nisso. Então fale sempre com um advogado especialista em plano de saúde. Hoje você pode fazer isso online, né? Todo mundo trabalha hoje online, até porque mesmo que você tenha que mover uma ação judicial, isso já é possível fazer eletronicamente também. Muito sucesso para você, desejo que tudo fique bem, eu espero ter sido útil a você com esse vídeo e um grande abraço. Espero que você e sua família tenham muita saúde.